Se tudo der certo, meus caros, esse é o último React de 2023. Hoje, 31/12, cara. Hoje a gente vai trazer aqui, meus caros, um vídeo do canal Spotniks, que já é até um pouco antigo, pra ser sincero, e eu não sei por que as pessoas não discutiram tanto isso na internet, na ala masculina. Um cara feminista, antropólogo da USP, tinha que ser, colocou uma mesa na Paulista e com o intuito de parar pessoas para discutir a questão do privilégio masculino. Sempre a questão do privilégio masculino. Vamos trocar uma ideia sobre isso aqui, fazer um react, tá? E ver o que as pessoas dizem para esse cara. Vem comigo. Olá, eu sou Vinícius Rodrigues, antropólogo, e vim aqui para Paulista com o pessoal do Spotnik para fazer uma provocação para os transeuntes aqui. A gente veio para conversar sobre privilégio. O homem tem privilégios na nossa sociedade? Eu quero que os participantes mudem minha opinião. Olha, vou ser sério com vocês, cara, que eu fico muito preocupado com a ideia de um cara ser antropólogo formado pela USP e lançar essa ideia de que homem é privilegiado, cara. Só por aí a gente já vê que a coisa não tem tanto, sabe, não tem tanto lastro, não tem tanto crédito. Eu fico com o pé atrás. Eu acho que sim. É isso. Estranho, muito estranho, cara. Melissa, eu acredito que os homens têm um lugar de privilégio na nossa sociedade. Você me convence o contrário? Eu acredito justamente no oposto disso. Eu penso que o privilégio, na verdade, é uma vantagem que você leva por ter uma determinada condição. Eu tenho um privilégio em relação a você. Eu me aposento 5 anos antes de você. Boa. Eu trabalho menos, boa, contribuo menos e me aposento em igualdade de salário, porque o teto da Previdência é igual para homens e mulheres. Né? O mínimo da Previdência também é igual para homens e mulheres. Então, se nós tivermos o mesmo tempo de contribuição, respeitadas as nossas diferenças, eu, 5 anos antes de você, vou me aposentar. Isso é um privilégio. Não vamos nos esquecer que mulheres no Brasil não precisam se alistar para poder votar, né, cara? Pois é. Na verdade, eu tenho um privilégio. Eu acho que quem tem privilégio na nossa sociedade são as mulheres. Por quê? Eu acho que os homens têm muito mais obrigações que as mulheres. Total. E as mulheres se beneficiam das conquistas dos homens. Como já dizia a dona Simone de Beauvoir... Olha só, mano, Simone de Beauvoir. Toda a conquista feminista, na verdade, não passou de um barulho histérico. Na verdade, todas as conquistas foram concessões dos homens. Mano, olha esse camarada, velho, desgrenhado, barbudo, não barbudo, mas com a barba toda desgrenhada, com cara de quem tá chapado e voz de quem tá chapado, mano, mandando a letra, a real pelo camarada. Ele citou Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, simplesmente a mãe do feminismo de segunda onda, cara. Você tá de brincadeira, meu velho. E com fatos, tá? Com fatos, porque de fato até a própria Simone de Beauvoir já disse que a questão, por exemplo, do sufrágio não foi de, ai meu Deus, é uma conquista do movimento feminista, mas sim uma concessão dos homens liberais para piorar a situação do argumentador pró-feminismo. Eles conquistaram e deram isso às mulheres. Ninguém é privilegiado. Eles querem colocar como homem privilegiado ou mulher privilegiada para criar o quê? Uma intriga. Se você pegar, na época dos nossos avós, Só, por exemplo, o meu avô trabalhava. Por quê? Só com o dinheiro que meu avô recebia era possível sustentar a família. Só que financeiramente, ao longo das décadas, a coisa foi ficando tão difícil que se criou a ideia de que a mulher tem que trabalhar. Por que a mulher tem que trabalhar? Na verdade, o que aconteceu? Eles queriam que a gente consumisse mais, gastasse mais dinheiro, porque a vida estava difícil. Começou a ficar difícil. E o salário somente do homem já não aguentava sustentar a família. Então o que aconteceu? Foi condicionado que a mulher teria que trabalhar. Vinícius, bom dia. Essa questão, por exemplo, da mulher trabalhar, meu ponto de vista aqui bem breve, isso não é o problema. O problema está justamente no ponto que ele tocou, que eu já bati aqui várias vezes. A pauta woke, progressista, liberal, tem esse viés de colocar grupos uns contra os outros. Porque assim fica muito mais fácil, sabe, de disseminar a cartilha. Então, sim, existe essa radicalização, se coloca, por exemplo, mulheres contra homens, e no final das contas gera um total desequilíbrio, né? Porque a gente sabe que o foco aqui é destroçar a ideia da família, né? Tornar a sociedade cada vez mais fraca, porque uma sociedade sem família nuclear fica mais fraca.
porque criam seres humanos muito mais frágeis e muito mais manipuláveis. Então sim, né? Tudo parte de uma engrenagem aí. Obrigado aqui pela participação, mas eu discordo de você. Eu não acho que os homens sejam privilegiados, pelo menos não institucionalmente. Imagina. Eu acredito que primeiro nós temos que fazer uma diferença entre a natureza e as instituições. E num sentido natural, talvez os homens tenham o privilégio da força física, que em média é maior. Então, por isso que as mulheres dependem muito da civilização, de superar o estado de barbárie para chegar no nível de civilização. Mas para chegar nisso é preciso ter cooperação, harmonia. E a guerra dos sexos, que vários lados do debate promovem, as feministas principalmente, sim, faz com que as mulheres percam um apoio, que é a cooperação com o sexo masculino. É só você se perguntar, cara, como é que vocês acham que existiria essa possibilidade da luta da causa feminina se não tivesse, por exemplo, um exército forte, uma soberania, né, nacional ali, obviamente chefiada e com homens no fronte, sobretudo, para garantir esse direito, né? Como promover essa divisão? Aí que entra a questão de discriminar o homem. Ao discriminar o homem, cria-se uma cisânia, cria-se um obstáculo intransponível, que vai realmente prejudicar os homens no curto prazo, mas vai prejudicar toda a civilização no longo prazo e, portanto, principalmente as mulheres. Então eu sou contra essa divisão. Os homens são privilegiados, não as mulheres que são. Nós deveríamos estar unidos contra os verdadeiros opressores. As mulheres estudam cerca de 10% mais que os homens. E sim, no caso dos verdadeiros opressores, cara, sempre vai ser o Estado. Elas têm uma formação superior, universitária muito maior que a dos homens. Só que ainda assim, quando a gente transpõe isso para o mercado de trabalho, os homens ganham muito mais do que as mulheres. O salário médio de um homem é de R$ 2.300. O salário médio de uma mulher é de R$ 1.700. Você não acha que tem um privilégio do homem, mesmo estudando menos, ganhar mais? Eu acho que essa é uma questão muito importante, porque quando esses dados são feitos, eles são tirados a partir de uma estatística que mede todas as mulheres comparadas com todos os homens. Mas se você for ver, os homens se interessam mais por profissões de risco e por profissões que lidam com coisas ao invés de pessoas. E normalmente todas as profissões que lidam com coisas ao invés de pessoas tendem a ter um salário maior. Então o homem, às vezes, ele tem uma tendência natural a ser um engenheiro, enquanto a mulher tem uma tendência natural a ser uma psicóloga. Eu só queria complementar aqui que, fora essa questão de que o abismo salarial já seja uma questão desmentida, essa questão do privilégio, por exemplo, né, a gente já cansou de rebater isso aqui. É muito fácil você ver, por exemplo, a cartilha querendo igualdade quando se trata de cargos de liderança, por exemplo. Só que a gente não vê duas coisas. Primeiro, essa busca por equiparação, né, por igualdade dos dois sexos em certas áreas, como por exemplo, vocês não veem na obra, sempre que a gente vê aí, por exemplo, um verãozão, os caras recapeando asfalto, ou então mesmo fazendo ali toda uma malha rodoviária no sol quente, você não vê mulheres no meio da obra. Se vê, cara, é bem raro. Eu, sinceramente, nunca vejo, cara, só vejo homens nesse sol. Então, ali não tem busca por equiparação, é sempre cargos de chefia de alto escalão. E segundo, que quando o contrário acontece, como por exemplo, eu trouxe um vídeo recentemente no qual a área de assistentes sociais, mulheres no Brasil, 97% das pessoas que trabalham com assistência social são mulheres. A gente não vê, por exemplo, os homens reclamando esse direito de equiparação 50-50. Então só por a gente já vê que é uma questão bem tendenciosa da cartilha. Não que isso não seja importante, mas eu acho que essa disparidade de salário advém disso. Vou te dar um exemplo. Um concurso público, por exemplo. Existe estratificação, existe machismo num concurso público? Não existe, é mérito. A pessoa vai lá, faz uma prova, independente se ela é homem ou mulher, independente se ela é alta ou se ela é baixa, se ela é gorda ou se ela é magra, ela vai lá, prova o mérito dela, ingressa ou não naquela carreira. E ela tem exatamente o mesmo salário do seu par, né? Eu acredito que a mulher hoje se coloca numa posição de vítima, e isso, na verdade, desagrega o discurso. Porque não me interessa dizer que o homem tem algum privilégio a mais que eu. Não me interessa isso. Essa luta de querer ser mais do que o homem, querer ter mais privilégios. Por exemplo, a lei do feminicídio. Eu acho um absurdo. Por quê que eu acho um absurdo? Porque existe o assassinato, o homicídio. Morrem muito mais homens do que mulheres. E tem o mesmo direito dessa dor ser sentida, não é? E detalhe, o feminicídio, ele é um agravante. Duas pessoas cometendo um crime, tá, de tirar a vida de uma pessoa, um homem ou uma mulher.
Mesmo crime, páreo a páreo. Mesma situação. O homem tem um agravante do feminicídio e vai pegar uma pena maior. Cadê a equiparação nessa situação toda? É porque uma mulher morre que ela tem, sabe, a violência doméstica, existe violência doméstica contra o homem também. É provado estatisticamente que os meninos se envolvem muito mais com drogas do que as meninas. Então veja, eu acho que esse discurso de colocar um acima e o outro abaixo, ele só desagrega. E quem perde é a mulher, porque se coloca numa posição de vítima. Durante a década de 60, 70, com o discurso da liberação sexual, o relatório Kinsley, tudo aquilo que dizia que a mulher devia se liberar, sair com quem ela quisesse. O resultado disso foi que a mulher foi para o mercado de trabalho, mas o poder de compra, a qualidade de vida da família manteve-se igual ou pior, porque o governo aproveitou para aumentar os impostos e taxar toda essa renda extra. Todo esse discurso encerra em si talvez o que há de mais machista no discurso, que é dizer que o mercado de trabalho, as finanças, os espaços públicos são superiores ao lar e à família. Para mim não tem nada mais sublime, mais belo do que a família e o lar, que é uma coisa que só a mulher consegue fazer. E existem mulheres que conseguem ser tão competentes ou mais que os homens no resto, na área financeira, militar, empresarial, política. Aí que tá, essas mulheres precisam do mercado livre, porque toda vez que houver uma política afirmativa, nós vamos causar um viés na nossa observação do mercado, como se as mulheres realmente só ocupassem esses espaços por algum tipo de concessão, de intervenção estatal, sendo que as mulheres que são competentes por si mesmas, não por causa de uma ação afirmativa, precisam ter a chance de demonstrar isso. Até porque, convenhamos, né, meus caros, hoje em dia, 2023, mulheres já são maioria nas faculdades. Então, por isso, já podemos presumir que a qualidade, assim, a possibilidade, tá, de ascensão em carreira, ela já tá igualitária. Então, sim, temos profissionais bons homens, profissionais boas mulheres. A questão é que colocar cotas até abre bastante brecha para poder você ter profissionais ruins só por causa da questão da inserção, né? Porque imagina um cara que ele é bom perder a possibilidade de ganhar uma bolsa integral na faculdade porque uma mulher ganhou. Porque ela tinha vantagem sobre ele nessa questão das cotas. Complicado, né, cara? Fora que o homem não tá aí buscando por equiparação, né? Já que a gente agora é minoria nas faculdades, qual é? Vamos querer equiparação também? Lutar por equiparação? Não, a gente não quer, mano. Não quer. Então eu não acho que o governo devia impor uma política salarial igualitária. Os salários são preços no mercado que deveriam flutuar livremente na economia. Hoje existem intervenções do governo que tornam o custo de contratar uma mulher proibitivo para o empresário. Ah, tem licença isso, licença aquilo, privilégios, mais privilégios, mais privilégios. Simplesmente o empresário não vai querer contratar. E aí a mulher vai ficar subprecificada. Essa subprecificação se reflete em salários menores. Deixa o salário rolar. Se a mulher quiser ser dona de casa, parabéns para ela. Se ela quiser entrar no mercado de trabalho, o mercado tem que estar livre para poder acolhê-la. É isso. Essa diferença não pode ser chamada de um privilégio daquele que decide, daquele que tem o poder de inferir na vida do outro? Eu acredito que não, porque a mulher ela só pode ser empoderada na sociedade porque tem um policial dando apoio, tem homens lutando pela liberdade. A mulher ela não tem força, cara, não adianta. Então, quando você tem homens saudáveis na sociedade, a mulher naturalmente se empodera. Mas eu não acho que isso seja um fator assim tão preponderante, não. Pelo que eu percebo na nossa sociedade, não sei se você enxerga da mesma forma, os homens, as crianças do sexo masculino, desde pequena, elas são incentivadas a participarem da vida pública. Por exemplo, na política. Através de brincadeiras, através de sistemas de socialização, né? Um menino, ele é incentivado a brincar com os outros meninos, aí ele vai brincar de corrida, vai subir em árvore, vai fazer uma série de brincadeiras de socialização e que envolvem até uma certa relação de poder ali. Como é que é a relação de poder em jogar bolinha de gude e soltar pipa, mano? Cara, soltar pipa é a coisa mais democrática que existe. Se você cortar o outro, você venceu ele. Se ele te cortar, você perdeu. É democrático. Onde é que tá a relação de poder nisso? Existe alguém que tem mais poder? Todo mundo com a mesma linha, a mesma pipa, mesmo cerol? Meu Deus do céu. De debate, né? Jogos no qual você vai ter que aprender a debater e argumentar, enquanto as mulheres, elas vão brincar, por exemplo, de casinha, gerindo a casa, etc e tal. Mas calma aí. Brincar de casinha e gerir a casa já não é uma certa forma de exercer liderança? Afinal de contas, a matriarca da casa não exerce liderança sobre os demais?
Isso é assimilado pelo tecido cultural, porque isso faz parte da cultura do país onde a gente vive. A gente tem uma separação de gênero que já começa na infância. Você não acha que isso interfere na hora que alguém vai estudar e vai prestar um concurso? Porque um vem sendo incentivado a disputar um cargo público desde sempre, a estar no espaço público, a disputar os lugares de poder. E a outra está sendo incentivada a ficar desde sempre no espaço privado, onde o único espaço de exercício de poder é a casa. Calma aí. Meu Deus. A maioria dos brasileiros, cara, é de uma maioria pobre. Se vocês forem olhar a realidade dos meninos pobres, é tudo brincadeira que não envolve necessariamente a questão do raciocínio e da liderança, da lógica. É brincadeira muito com coisas naturais, tipo a gente brincava, sei lá, mano, com arma de champinha, essas questões aí. Não tem exatamente uma liderança, meu Deus do céu, todo ali um brainstorming, sabe, de fazer o pessoal pensar e rolar todo aquele mindset. Não, cara. Ele tá falando de gente privilegiada mesmo, sabe, pessoal que já nasce em cima, sabe, filhos de desembargadores, pessoal de classe média alta aí que já nasce, cara, estudando em escolas particulares a vida inteira, que tem toda uma dinâmica ali de grupo. Não, mas isso aí não condiz com a maioria. A maioria da população é pobre, pô. Você não acha que isso interfere nessa objetividade toda do mundo? Esse fator que é a cultura. Você acha que a nossa cultura, ela é de fato igualitária para homens e para mulheres? Porque a questão não é que as mulheres querem ter privilégios, mas é chegar num patamar de igualdade, onde a gente tem uma representação, por exemplo, mas é chegar na igualdade em cada lado, tendo em vista que as mulheres são maioria na nossa sociedade. Você não acha que vocês saem perdendo nisso? Sendo maioria e tendo menos representação? Eu acho, olha, você quer garantir esse direito de 50-50 de que forma? De forma impositiva? Você quer que seja reservado uma cota de 50% para candidatas mulheres? Posso responder? Eu não acho que cota resolve as coisas, mas eu acho que cota é um primeiro passo para que a sociedade reflita sobre as coisas. O que eu acho é uma educação que parta de uma distinção mínima de gênero. Porque a gente tem uma educação que é muito generificada, que separa muito o que os homens são capazes de fazer e o que as mulheres são capazes de fazer. Eu acho que esse programa educacional, ele é perverso, na minha opinião, para as mulheres, né? Mas eu não acho que a cota resolve, mas ela dá um indicativo de que a gente precisa pensar em uma exclusão que está acontecendo na sociedade. Não, eu não acredito nisso. Eu acho o seguinte, homens e mulheres são diferentes, né? Nós somos biologicamente diferentes, Total. Nós somos diferentes. Não, salvaguardadas todas as proporções de escolha, isso é uma questão de livre-arbítrio de cada um, mas se você pensar no menino, na menina, eles são diferentes. Que mulher bem articulada, cara. Meu Deus do céu, velho. O adulto incentiva isso? Assim, por exemplo, eu não vejo que uma criança, que um menino que queira disputar outros espaços que não jogar bola, ele não possa. Porque meu filho estuda piano. Minha sobrinha tem vontade de ser policial. Ela fala isso com 7 anos de idade. A gente não leva muito a sério, não leva, mas ela já tá falando isso há bastante tempo. O pessoal fica com medo, né? Porque sabe como é que é a polícia, a questão do risco de mortalidade. E eu não, eu falo assim, não, isso mesmo você quer ser? Pô, vamos brincar e tudo mais. Não existe essa questão não, cara. Se existiu, isso já foi no passado, tá? Mas vamos deixar ela terminar o raciocínio que depois eu dou o meu. Ele faria balé? Se ele quisesse. A questão é a seguinte, eu entendo que o homem e a mulher, eles não são, eu não acredito nisso, que eles são levados a espaços diferentes. Esse discurso enfraquece quem eu sou, enfraquece a mulher. Porque qual é o problema da menina brincar de casinha? O problema é ela acreditar que ela só pode fazer isso. Justamente. O problema maior é que esse discurso não existe. Não existe. Hoje em dia, todo pai sempre fala assim, não, filha, você tem que estudar, tem que buscar seu alguém na vida. Isso já é unanimidade, cara. Exceto, vamos colocar assim, salvaguarda algumas religiões muito restritas, ainda muito centralizadas na mulher, realmente como como coadjuvante total, mas isso não diz a maioria da população. A maioria da população hoje em dia quer que a filha estude e seja alguém na vida. Não é assim, é uma falácia. Eu não vejo meu filho estudando numa classe com meninos e meninas. Eles não são incentivados de formas opostas dentro da escola. É um espaço onde todos partilham da mesma informação. Eles brincam juntos. Óbvio. Então a menina que joga futebol é menos menina no seu raciocínio? Não é assim. Então veja, a criança ela é incentivada da mesma forma. Se ela tem gosto, se a menina quer brincar de boneca, por que ela não pode? Se o menino quer jogar futebol, por que ele não pode? Eu não acho que a mulher é menos... Olha só. Só um parênteses aqui nessa questão toda. Eu fiz um vídeo recentemente no qual eu falei sobre essa questão do trabalho, né? E eu achei muito interessante, porque olha só, a advocacia, cara, as mulheres são 45%, 46% total, advogadas no Brasil. Isso quer dizer que é quase igualdade 100%, assim, 50-50, é quase isso, muito pouco para não ser 50-50. Já, por exemplo, na área
da psicologia, mulheres são acho que 86%, cara. 86%. Aí tu vai ver, por exemplo, na área de engenharia civil, né, que é obra, as mulheres são acho que 16%. Aí você vê, cara, beleza. A construção civil só tem homem, é serviço braçal, aquela coisa toda testosterônica, e tem pouca mulher, porque de fato é muito mais masculino, obra, aquela coisa toda. Mas na advocacia, que historicamente também sempre foi uma área masculina, porque é uma área atuante, fala de direito, sempre foi privilégio dos homens, hoje em dia equiparou. Agora, por que a advocacia equiparou e, por exemplo, psicologia, as mulheres ainda são dominantes e a construção civil, as mulheres são bem minoria? Por que a TI, por exemplo, é massivamente masculina, mas a advocacia equiparou? Porque se fosse para levar essa lógica do a sociedade é preconceituosa com essas profissões em relação à mulher, por que com a advocacia a coisa funcionou e equiparou, mas com a TI não? Será que é porque é uma questão de imposição cultural ou realmente não há um interesse assim já impetuoso, né, por parte das mulheres, né? Não tem esse ímpeto já essa vontade própria das mulheres de exercer certas áreas. É bom se pensar nisso, né? Do que só jogar tudo na culpa da a construção social. Competente. Eu acho que ela tem vocações diferentes e eu acho que as mulheres podem ocupar qualquer espaço que elas queiram, desde que elas sejam individualmente competentes. E muitas realmente são. Se houver algum empresário machista que não vai contratar uma mulher só porque ele é machista, por pura discriminação, ele vai perder uma trabalhadora qualificada por causa do preconceito dele, e um empresário mais visionário vai contratá-la e vai ter lucro. E assim a economia se reajusta. Ele vai contratar uma mão de obra qualificada que está subprecificada. No mercado isso é uma operação praticamente de arbitragem. Então o mercado corrigiria isso. O problema não é 1 ou 2 empresários machistas. O problema é realmente a intervenção do governo na economia que torna mais difícil contratar. E aí o empresário vai querer correr menos risco, ele vai querer contratar alguém que não engravide, alguém que não tenha licença maternidade. O que nós precisamos é acabar com a intervenção do governo na economia para que realmente as relações sociais reflitam a sua própria natureza. Se a mulher tem uma natureza maternal, ela cuida do filho e depois ela entra no mercado de trabalho livre. Deixa as relações sociais fluírem da maneira mais espontânea possível. Olha só, uma outra questão é ainda com a TI. Vamos supor que, de repente, existe uma cota obrigatória mínima para toda empresa ter uma analista de TI, ou então, de repente, uma programadora. Vamos botar aqui uma programadora. Nesse vídeo que eu fiz, muita gente comentou que, poxa, eu estudo TI, cara, as mulheres não querem programar, elas querem ficar só ali na análise e tudo mais. Essa parte um pouco mais simples, e a parte mais pesada, que é programação, fica mais para os homens. E tem essa cota. Todas as empresas têm que bater essa cota mínima ali que trabalham com TI. E vamos supor que não tenha oferta dessas empregadoras qualificadas. O que vai acontecer? Vai ficar faltando preencher essas vagas porque não pode colocar um homem qualificado, porque não tem ofertas de profissionais mulheres nessa área? É isso que pode acabar acontecendo com certas áreas na sociedade e isso prejudica o quê? Prejudica as empresas. Porque vai faltar mão de obra e a empresa não produz, consequentemente não lucra, consequentemente toda uma cadeia pode ser afetada por essa decisão totalmente arbitrária do Estado, né? Eu já vi, já ouvi e acredito que você também, em alguns espaços familiares, educacionais, alguém dizer: para de brincar de brincadeira de menino, para de brincar de brincadeira de menina. Eu quero. Os meninos estão jogando bola, a menina vai jogar. Não, você não vai jogar aqui não, porque você não sabe jogar. Ou coisas desse tipo, né? Que às vezes são muito mais sutis do que a educação formal, porque a educação formal, dentro de uma democracia, com uma constituição válida, ela tem que ser igual para todos. Mas a cultura não é formada na educação formal, ela é formada também aqui, nas relações de sociabilidade, da família, da rua, dos vizinhos. E aí você não vê uma cisão e que isso vai refletir lá no que a Damares fala, que é azul meninos, rosa meninas. Você acha que ainda assim isso é uma falácia? Antes dela falar, convenhamos, mano. Quantas meninas vocês conhecem que realmente sabem jogar futebol? Eu conheço algumas, assim, de vista que eu já vi jogando, que jogam bem, mano. Mas, no geral, cara, na escola tu dá a bola na educação física pros moleques, futebol. Tu dá a bola lá pras meninas, queimado. Porque elas não sabem jogar futebol. Não é uma coisa que é cultural da mulher jogar futebol. Tá, cultural, mas é porque elas também não têm habilidade natural. Quantos caras vocês veem aí, que moleques que nunca tocaram na bola, a primeira vez que começa a jogar, o moleque já tem ali uma consciência corporal? Cara, vamos respeitar também a biologia, né, cara? A molecada tende a ter muito mais consciência corporal nos esportes de homens. E as mulheres muito mais consciência corporal nos esportes mais femininos. Vôlei é um excelente exemplo disso. Olha só, primeiro que eu acho que interferir na família, interferir na dinâmica familiar não é papel do Estado. Não é papel do Estado, não é papel da ONG, não é papel de ninguém. A dinâmica familiar, desde que a criança não esteja exposta a risco e perigo, não é papel do Estado se envolver. Então, se numa determinada família eles entendem que eles são
vamos imaginar que eles sejam Opus Dei. E que as meninas só possam usar saia, e que os meninos só possam usar ternos, e que eles sejam tradição familiar. Isso é uma questão individual deles, é a liberdade daquela família de criar aqueles filhos daquele jeito que está sendo mantida, e deve ser. A sua opinião não tem nada, você não tem que dar opinião, porque é um espaço onde a gente não deve se manifestar, é a família do cara. A partir do momento que aquela criança completa 18 anos e ela é emancipada, é uma outra situação. Mas enquanto aquela criança for tutelada pelos pais, isso aqui é a minha opinião, tá? Se algum advogado de família ou do Estatuto da Criança quiser complementar, fica à vontade. Enquanto criança, tutela dos pais. Os pais, desde que não haja ali, sabe, nenhum crime, por exemplo, violência, qualquer coisa que seja, é hábito familiar, é a estrutura, núcleo familiar. A família decide como é que ela vai ser criada. Se a culpa é só do Estado, porque em países extremamente liberais, né, ou mais liberais que o Brasil, a gente ainda tem uma diferença de gênero tão grande. Por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país muito mais liberal que o Brasil, né? Nós somos um país com mais intervencionismo de Estado do que os Estados Unidos, e lá ainda existe uma diferença de gênero, de salário e de uma série de outras questões relacionadas a homem e mulher que são tão grandes. Se a culpa é só do Estado, qual que é? O que está faltando aí? Aí que tá, quando você fala em natureza, eu me refiro aqui à natureza ontológica. Uma coisa que transcende a própria biologia. Então não estou aqui me referindo a um estado natural, pré-civilizacional. E sim a uma natureza conforme o plano de Deus que nos fez. Ou você poderia dizer a maneira como as coisas são, como elas se comportam. Então quando nós fazemos uma cadeira ou desenvolvemos uma tecnologia de uma câmera, por exemplo, isso faz parte da nossa natureza inventiva, criativa, não vai contra a nossa natureza. É um processo evolutivo da civilização que é da natureza do homem. O problema é quando as nossas instituições, as nossas tradições ou o nosso comportamento vão contra uma natureza interna, uma natureza ontológica. Então, a ideia de jogar homem contra mulher é contra a natureza cooperativa dos dois sexos. E eu discordo de você também na questão biológica, porque eu acho que existem diferenças biológicas, psicológicas, profundas entre homens e mulheres, que não os tornam inferior ou superior, e sim diferentes. Então, a mulher ela tem uma conformação física diferente do homem. Isso não significa que está certo impedir a mulher de trabalhar, impedir a mulher de se desenvolver fisicamente. Eu, inclusive, sou a favor de uma educação física e militar para crianças, para que elas consigam se defender. Homens e mulheres deviam aprender a usar armas para se defender do totalitarismo, para se defender de bandidos. Até sempre penso que todo pai de menina, e se um dia eu tiver o privilégio de ser pai de menina, eu vou fazer isso, deveria colocar suas filhas para desde cedo fazer um jiu-jitsu, fazer um muay thai. De repente, se tiver a condição, quando ela for maior de idade, entrar para um clube de tiro, de repente aprender a manejar uma arma de fogo e ter pelo menos a posse. Porque porte na rua não pode, né? Só se você for, enfim, profissional em alguma área, por exemplo, polícia, enfim. Mas pelo menos a posse. Para poder se defender de eventuais criminosos na rua, que você sabe que eles podem fazer. Enfim. Então, o meu ponto é que o indivíduo tem que ter a liberdade de exercer aquilo que é particular seu. Se for uma família onde dentro do seio familiar as relações se deem nesse sentido, então o homem é o provedor e a mulher cuida da casa, não é problema nenhum, isso é uma questão deles dois, entendeu? Agora, a mulher não pode, ela pode se ela quiser. A feminista de fato, Vinícius, eu acho que sou eu. Porque eu não peço ajuda para ninguém, para nenhum discurso pautado aí pelas ONGs ou por essa pauta feminista. Chego na minha relação e digo, olha, vamos tentar fazer funcionar assim, eu acredito que para a nossa relação familiar vai ser melhor. O feminismo, enquanto discurso, ele não agrega em nada, ao contrário, ele fomenta esse machismo. Sim, porque se a mulher falar assim, não, eu quero ser dona de casa, eu não quero trabalhar, meu marido ganha o suficiente para nós dois, elas vão falar, isso é opressão do seu marido. Tipo assim, mesmo que haja uma vontade, cara, natural dessa esposa, ela ainda vai ser contrariada pelo movimento. Diz que é contra, mas na verdade ele é fomentado por esse discurso. Você acredita que o feminismo fomenta o machismo? Como? Sim, óbvio. Ele traz a mulher para um lugar de vítima, e em vez de ter um raciocínio onde a mulher realmente se enxergue como par, ele traz um raciocínio onde a mulher se enxerga como vítima. Isso quando não faz as mulheres se enxergarem como superiores aos próprios homens, porque o que mais se vê
nos comentários Twitter, YouTube, quando traz essa pauta, muita brincadeirinha do tipo, que as mulheres são mais inteligentes. Cara, o que tem aí, mano, de mana empoderada aqui, mano do céu. Descaractericidade acerca dos homens, você não tá entendendo, mano. E a mulher não pode se enxergar como vítima, senão o machismo perdura. Entende? O discurso feminista, ele na verdade, ele coloca a mulher num lugar de submissão. Ai, tá vendo? Você tem privilégios. Ai, coitada de mim, eu tenho dupla jornada. Ai, as mulheres, ai, o corpo da mulher, ela é dona do seu próprio comércio. Coloca a mulher num lugar onde ela tá sempre subjugada a um julgamento, ela tá sempre abaixo, à margem de um julgamento imposto por essa própria pauta. Sim, Senhora, caraca. tá vendo? Você contribui menos para a Previdência Social porque você trabalha dupla jornada. É como se a função mãe fosse um trabalho, entendeu? E não um acontecimento natural que aconteceria de uma forma ou outra. Ninguém chega pra mim e fala assim, olha, esse tipo de discurso é um discurso errado. Você precisa se enxergar como par, você precisa ter o mesmo dever e para você te enxergar com os mesmos direitos. Esse discurso feminista, ele na verdade, ele só fomenta o machismo instituído. Mano, eu tô encantado com essa mulher, você tá de brincadeira. Coloca a mulher num lugar de vítima, que é muito cômodo ficar. Pra mim é tranquilo ficar no lugar da vítima. Ah, coitada de mim. Ai, olha, eu trabalho em casa. Se acontecer uma invasão de outro país, não, bota os caras no front ali, irmão, eu vou ficar aqui, ó, exercendo a minha função de mãe. Não, pelo amor de Deus, o quê? Eu? Quando foi que eu disse que eu era da cartilha? Não, nem pensar, eu tenho filhos aqui, eu vou criar meus filhos aqui. Meu marido protege a gente. Meu marido é o provedor do lar. Não, eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, meu marido fez faculdade, meu marido fez... Por quê? Alguém pagou pra gente? Não, eu fui lá, estudei, meu marido foi lá, estudou. A gente teve os mesmos deveres e a gente tem que ter os mesmos direitos, a gente tem as mesmas obrigações. Para mim, isso é muito mais feminista do que falar assim, não, olha, você realmente tem que ganhar mais do que o homem porque você tem dupla jornada. Ou então, você realmente tem que contribuir menos do que o homem porque você tem dupla jornada. Manter um status quo que só favorece quem? O homem. E justamente esse ponto que eu queria até complementar, né? Porque se for para falar de igualitarismo, vamos colocar, de repente, então, alistamento obrigatório para mulheres. O que de fato é só obrigatório pra gente. Tudo bem que a gente vive num país que não tem histórico de guerra recente, então essa parte é tranquila, mas é um inconveniente. Você tem que tirar título de eleitor, e se você não se alistar, você não pode tirar uma série de outros documentos, e você fica impossibilitado de ter uma vida social, cara. Sabe, cidadania básica. Isso a mulher não tem. Isso é um inconveniente que é só do homem. Favorece o teu discurso. Eu vou encerrar, mas eu discordo de você porque eu acho que o homem já é muito favorecido na sociedade. Como favorecido, meu querido, olha os serviços pesados, é gente quem faz, olha a sociedade, olha o tecido social, cara. Aqui recentemente, cara, estourou um transformador, fiquei o dia de ontem todo sem internet, sem luz. Não vieram mulheres pra cá consertar. Quem veio consertar são os homens, cara. Faça chuva, faça sol. É homem na estrada, é homem no poste. Isso aí é uma questão que, cara, é serviço pesado, mineradora. É só você ver aí como é que a coisa funciona, cara. Como assim a gente é privilegiado, irmão? A gente tem que se alistar. A gente que tem que ir pro exército. A gente que tem que fazer um monte de serviço pesado. É só você ver, por exemplo, o serviço rodoviário, eu que já fui entregador. Como assim, cara? Pelo amor de Deus. Se existe hoje em dia toda essa chance de existir um movimento feminista e lutar pelo direito feminino, é porque de fato existe toda uma soberania nacional que é chefiada e o fronte é masculino, irmão. Então, como assim um homem é privilegiado? Pelo amor de Deus, cara. O feminismo, na verdade, não é sobre você, não é sobre ela, é sobre toda uma estrutura social. Né? É sempre a estrutura social. A gente traz muitos nossos exemplos pessoais, mas a nossa pessoalidade dentro do tecido social ela vale muito pouco quando a maioria das mulheres estão morrendo nas periferias, estão em lugares de subalternidade, trabalhando em lugares muitas vezes insalubre. Então eu acho que é tirar essa carga do feminismo como é sobre não, é sobre mulheres em geral dentro de uma estrutura social. Então, se for levar para esse lado, é bom também, cara, que se fale, por exemplo, dos moradores de rua, que é majoritariamente homem. O sistema carcerário, majoritariamente homem. Se for pra falar de opressão social, vamos falar, tipo assim, vamos colocar a coisa por igual, né? Tá? Bom, você tem mais alguma coisa a dizer? Que é pra gente encerrar, se você quiser dar seus últimos comentários. Não, só pelo que você disse, eu vou só encerrar dizendo isso também, que eu acredito nisso também, o feminismo tem que ser sobre o todo, e sobre um todo não vitimizado, que a mulher possa se enxergar no lugar que ela tem.
porque ela não é submissa nem subalterna a ninguém e nem superior a ninguém. Ela está ao lado de, e não está acima, não está abaixo. Então é isso que o feminismo, na minha opinião, tem que trabalhar. A questão da mulher ser só mulher, o homem ser só o homem. É importante que a cartilha aprenda a respeitar os vieses religiosos, porque na religião cristã existe sim essa ideia da submissão ao marido. Isso é uma coisa que tem que ser completamente respeitada, porque é uma coisa de comum acordo entre os homens e as mulheres daquelas religiões. O vitimismo não vale pra mim, não agrega em nada. Obrigada. Muito obrigado pela participação e pela conversa. Pô, excelente conversa, cara. Vou ser sincero com vocês, mano. Eu achei fenomenal o nível dessa conversa. Também não vou aqui deixar de pontuar que, por mais que a gente discorde veementemente dos argumentos do nosso querido antropólogo, o cara foi um excelente, anfitrião, cedendo o microfone, não interferindo, pedindo licença para poder responder. Isso aí, cara,